Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. É um livro maravilhoso, um autor de muito respeito, tá? Merece ser lido e entendido. Vamos a ele. Isso aqui é um resuminho, mas vamos entender. Primeiro, o que ele fala? Porque o nome do livro, Construtivismo na Sala de Aula, dá a impressão assim, que vai ensinar como dar aula, e não é isso. Então, logo no comecinho do livro, ele esclarece que o construtivismo não é uma teoria, que ele é uma referência explicativa, quer dizer, uma visão de mundo, é uma visão de como se aprende. Então, a gente tem que entender que o conteúdo não é um livro de receita, não é um método, ele é uma forma de ver o conhecimento. Portanto, ele é uma epistemologia, ele é uma teoria do conhecimento, é um entender como o conhecimento é construído e produzido. E o construtivismo, ele tem várias contribuições, né? Nós trabalhamos principalmente com Piaget e Vygotsky. Só para esclarecer, Piaget e Vygotsky pesquisavam e escreviam juntos. E num determinado momento, eles se separaram, né, a pesquisa. Piaget estava em Gênebra e Vygotsky russo. E a Rússia, quando se tornou comunista, ela fechou, né, e nós paramos de ter acesso às obras de Vygotsky. Então, nós vamos falar que Piaget e Vygotsky, ambos são construtivistas e ambos são socio-interacionistas. Ao invés da gente ir naquela lógica do 8 ou 80, né, que é ou Piaget ou Vygotsky, nós temos que aprender a olhar para Piaget e Vygotsky na lógica E, tá? É Piaget e Vygotsky. Porque, embora eles divirjam em algumas coisas, no geral, Vygotsky complementa os estudos piagetianos. Então, a gente tem que olhar para esses dois autores, principalmente com muito cuidado, mas assim, num olhar de complementação, não num olhar de ou é esse ou aquele, não num olhar de oposição. Então, olha, o construtivismo não é uma teoria, é uma referência, ele contém diversas contribuições teóricas. Essas contribuições teóricas auxiliam o professor quando esse professor vai fazer um planejamento, quando ele vai avaliar, quando ele vai ensinar. Então, o construtivismo não é uma receita, não é um manual que deve ser seguido à risca, sem levar em conta cada situação particular, tá? Ao contrário, os profissionais da educação devem utilizá-lo como um auxílio na reflexão sobre a prática pedagógica, sobre como se aprende e se ensina, considerando sempre o contexto no qual professores e alunos estão envolvidos. Então, o construtivismo não é o mesmo numa escola de periferia e numa escola de elite, ok? Temos que entender isso. Não tem uma teoria que serve para tudo, um método que serve para tudo. Por quê? Porque a gente não trabalha mais com verdades absolutas, mas precisamos conhecer. Tendo em vista uma educação de qualidade, né? O trabalho coletivo dos professores. Aprender não é copiar. Porque quando eu torno a cultura do mundo minha, eu torno essa cultura de um jeito meu, ok? Então vamos lá, eu tenho uma base, a base de um aluno para o outro é diferente e aquilo que eu aprendo novo, ao se misturar com o velho, ele forma um novo conceito. Então o aprendizado não é igual, o desenvolvimento não é igual, o aprendizado não é igual. Por isso, o professor tem que ter um olhar muito atento, um olhar de observação, para ver quando é que se aplica uma coisa ou outra, como ele pode explicar esse conteúdo ou outro para esse aluno, nesse contexto, nessa escola, ok? Principal conceito, que é um dos conceitos chave, centro do construtivismo. Então, nós já sabemos que é o aluno que constrói o conhecimento. Existe aí já uma pequena diferença. O aluno, para Piaget, constrói o conhecimento de dentro para fora. Piaget é biólogo, ele estuda os esquemas cerebrais.
Vygotsky não é psicólogo, embora ele desse aula na psicologia, mas Vygotsky dá uma ênfase, uma importância ao social, ao cultural. Então, para Vygotsky, a aprendizagem é um processo que se dá de fora para dentro, tá bom? Então, os dois, Piaget e Vygotsky, vão dizer que o conhecimento é construído pela própria pessoa, e Piaget diz que essa construção se dá de dentro para fora, e Vygotsky fala que essa construção se dá de fora para dentro, ok? Mas não se preocupem, a gente vai aprofundar isso na outra aula. Outro conceito chave do construtivismo é o conceito de aprendizagem significativa. Ou seja, se aquele conteúdo não faz significado para mim, eu não aprendo. E quando a pessoa não vê sentido, ela não aprende, entenderam? Então isso é muito importante. A aprendizagem, ela pode se dar, e o César Coll traz uma grande contribuição quando ele fala que a aprendizagem pode ser no enfoque superficial ou no enfoque profundo, né? Nós podemos aprender um conteúdo porque cai na prova. O que acontece? É muito mais fácil, se eu vou aprender um conteúdo porque cai na prova, eu vou memorizar. Passou a prova, lixo, esqueci completamente, não me lembro mais. Isso é enfoque superficial. Ou eu posso aprender esse conteúdo no enfoque mais profundo. O enfoque profundo é quando eu aprendo para mim. Então, eu não vou aprender por uma exigência externa, entendeu? Levando um exemplo para vocês. Vocês têm uma exigência externa, ok? Vocês têm uma prova, né? Vocês vão prestar um concurso. Para efetivar, se precisa passar nesse concurso. Então, à primeira vista, é muito mais fácil a pessoa achar, eu vou memorizar tudo, né? Vou engolir os autores, vou ler todos e faço a prova, passo tal e depois eu esqueço. E que acontece, tá? Mas assim, acontece a segunda parte de esquecer, porque passar na prova uma pessoa que só devora livro, ela não consegue. Então, enfoque profundo é aquele enfoque que a gente aprende com o coração, certo? Só que o aprender com o coração é aprendizagem significativa. Então, quando eu vou aprender só porque cai na prova, eu vou memorizar. Então, o professor pode ensinar, o professor ensina, eu anoto tudo, né? Mas a pessoa grava tudo, memoriza, anota tudo, memoriza, vai passar na prova, depois esquece tudo. Porque no enfoque profundo, você vai aprender a aprender. Então, eu gosto muito de trabalhar esse livro do César Coll nessa perspectiva, tá? De que vocês entendam para a vida de vocês e que vocês caminhem no sentido de aprofundar e não de esquecer. Porque isso tudo aqui é muito importante que a gente fala, né? Então, o César Coll fala, aprender não é copiar, é elaborar uma representação da realidade. Essa representação é como eu vejo, né? Então, a gente sabe que tem diferentes formas de visão. De novo, eu vou dar bastante exemplo do curso preparatório de concurso com o livro do César Coll. Eu tenho a pessoa que passa em 10º e fala, nossa, eu tô super feliz porque eu passei em 10º, eu fui muito bem. E tem gente que passa em 10º e fala, nossa, mas eu passei em 10º, né? E acha ruim. Então, são visões de mundo diferentes. Aprender não é copiar ou reproduzir, mas elaborar uma representação pessoal da realidade. E é preciso aprender significativamente, ou seja, não acumular conhecimentos, mas construir significados próprios a partir do relacionamento entre a experiência pessoal e a realidade, ok? Na concepção construtivista, o aluno constrói e reconstrói. Então é aquilo, não pode ter o medo de errar e o medo de reconstruir, ressignificar. É muito importante esse conceito no construtivismo. Vejam, eu posso achar nesse momento, eu leio um texto agora e eu tenho uma interpretação. E daqui 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos, eu posso ler o mesmo texto e ter outra interpretação. Então, isso é ressignificar, né? Isso é reaprender. Porque as pessoas às vezes entendem a aprendizagem como uma linha reta.
E Piaget fala, a aprendizagem não é linear, a aprendizagem se dá em espiral. O que quer dizer a aprendizagem em espiral? Que a aprendizagem é um processo de idas e vindas. Então, às vezes eu vou retroceder, eu vou desaprender, vou. Às vezes, para eu aprender um conceito, eu tenho que destruir aquele conceito anterior. Então, eu vou reaprender. Semelhante a um atleta que, às vezes, pensa naquele atleta que dá o salto com a vara, né? Para ele dar um salto maior, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar mais para trás. Então, às vezes, é preciso retroceder para ir mais para frente, para ir mais alto. Então, a aprendizagem é esse processo, não só de construção. E isso é um conceito-chave em César Coll e nos autores que estão junto com ele, como Isabel Soler, Dália Lerner, que eu citei para vocês anteriormente. Aprender exige construir e reconstruir. Aprendizagem significativa. Qual o significado do branco para mim? Qual o significado do branco para ele? Qual o significado do branco nessa outra etapa na minha vida, né? Então, é reaprender, é ressignificar, né? Os conhecimentos prévios, Piaget fala que a aprendizagem é semelhante a um prédio de andares. Então, você vai construir, como que você constrói um prédio? Como que você constrói uma casa? Você começa do telhado? Não, você constrói um prédio, você vai construir uma casa, você vai fazer primeiro o alicerce. Esse alicerce todo mundo tem. Em cima desse alicerce vai vir o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. O que o professor precisa? Conhecer esse alicerce. Conhecer os esquemas prévios, os conhecimentos prévios, as representações prévias do meu aluno, porque é a partir do que ele já sabe que ele pode continuar aprendendo, ok? Então, aprender, principalmente nesse enfoque profundo, exige tempo. Não dá, quando eu falo assim, vou estudar para a prova, eu tenho 2 meses para a prova, 3 meses para a prova. Então, o risco de ir para o enfoque superficial é muito grande. O aprender significativamente exige tempo e esforço pessoal. Por isso, aprender é um desafio, certo? E o professor faz o que aí nesse processo, nesse percurso? O professor é que desafia, mas o professor desafia, primeira coisa, a partir do que o aluno já sabe, né? A partir do que ele vê de conhecimentos prévios desse aluno, a partir de um estudo da zona de desenvolvimento proximal, que aí já é um conceito de Vygotsky que a gente vai ver. O que é zona de desenvolvimento proximal? A distância entre aquilo que a pessoa já sabe e aquilo que ela pode aprender. O professor tem que avaliar os conhecimentos prévios, né, o que o Lucchesi e os autores falam, numa avaliação diagnóstica, numa avaliação investigativa ou mesmo numa avaliação inicial. Aí ele vai desafiar o aluno a partir da curiosidade, do que ele sabe, do que ele quer saber, mas tem que ser desafios possíveis. Se for algo muito difícil, o aprendiz simplesmente desiste. Então tem que ser desafios possíveis para esse aluno continuar aprendendo, ok? Então essa é uma grande jogada do César Coll, muito importante. Do ponto de vista do referencial construtivista, nenhum conceito nasce com o sujeito ou é incorporado de fora, mas precisa ser construído através da interação. E quando fala-se interação, a minha interação enquanto aluna com a professora, eu aprendo com a professora, aprendo com o livro, eu aprendo com o meio ambiente, eu aprendo com a minha colega, eu aprendo com a minha família. Quanto maiores e mais ricas forem essas interações, mais fácil de eu aprender. Então, aquela pessoa que vive no mundinho dela, né, que ela não interage, como é que ela vai aprender? Por isso a escola tem uma função muito importante, a começar da educação infantil, que a gente fala a socialização.
Ah, é só socialização? Não, não é só socialização. Mas a socialização é um processo muito importante que deve ser aprendido na escola. Uma vez que a gente já sabe, a ciência já sabe que nós aprendemos através das interações. E aprendemos também por aproximações sucessivas ou familiaridade. Então eu sei isso, posso saber aquilo. Isso, agora eu sei isso, agora eu entendi, agora eu entendi. Aprendizagem em espiral. Processo de idas e vindas. Eu aprendo e me desenvolvo ao mesmo tempo. Para o professor é fundamental saber em que etapa do desenvolvimento está essa criança, em quais são os conhecimentos prévios que ela tem, quais são as curiosidades que ela trouxe para a escola, desafiar essa criança, desafiar esse aluno para que ele se sinta motivado a aprender. E depois de motivado, ele deve continuar sendo sempre desafiado, ok? Por que desafios possíveis? Porque quando é uma coisa muito difícil, ao mesmo tempo que eu desisto de aprender, eu desisto, a minha autoestima baixa. Por César Coll ser psicólogo, ele nos traz a teoria das expectativas, né? E também da autoestima. Então, quando eu aprendo alguma coisa, eu me sinto capaz. E se eu me sinto capaz, a minha autoestima sobe. Então, a autoestima, ela atua assim como combustível para o aluno continuar aprendendo. Então, se a aprendizagem for uma experiência bem-sucedida, ele vai continuar aprendendo o resto da vida. Se a aprendizagem for uma experiência mal-sucedida, ele desiste de aprender. Nós estamos na escola para promover o sucesso do aluno. O sucesso, como que é o sucesso? É para frente, é para cima. Nós não estamos lá para produzir o fracasso, para baixar a autoestima do aluno. Isso é fundamental. Começa com Piaget, a construção de um novo olhar sobre a aprendizagem. Piaget desenvolveu uma teoria do conhecimento, epistemologia e psicologia genética. A genética de Piaget não é de genes, tá? A epistemologia genética é de gênese. O que é gênese? A origem. Então, a psicogênese, a origem do conhecimento. Psicogênese da alfabetização, a origem da alfabetização, ok? Que se explica e se avança de um conhecimento menos elaborado para um conhecimento mais elaborado. Ressaltando que o conhecimento é resultado da interação do sujeito com o meio externo, no qual o sujeito participa ativamente, modificando o meio no qual está inserido e também sendo modificado pelo meio. Então, eu me modifico e modifico o meu meio também, e o meio me modifica. Então, na minha relação professor-aluno, o professor modifica o aluno e o aluno também modifica o professor. É um eterno aprendizado. A aula é uma experiência fantástica, porque, por exemplo, eu consigo explicar algumas coisas para vocês, porque eu sei as dúvidas que vocês têm e os entendimentos equivocados que vocês aprenderam, o que têm, devido a essa experiência. Essa experiência que eu tenho de 20 a 30 anos trabalhando com professora, ela me permite quase que adivinhar, né, as perguntas que vocês têm. Então, eu aprendo muito com vocês. As perguntas, as dúvidas me são muito importantes, certo? E é isso que o professor tem que saber. Não ir para uma sala de aula como o dono da verdade. Eu sei tudo e eu sou inquestionável. Não. O professor não é uma bíblia, não é uma Barça, né? É uma relação, e uma relação de troca. O professor ensina, mas também aprende, ok? Uma postura de respeito com o aluno. Foram os estudos de Piaget que abriram a possibilidade de se estudar a construção de conhecimentos específicos, como fez Délia Lerner. Então, a partir de Piaget, Emília Ferreiro faz a psicogênese da alfabetização. Délia Lerner escreve ler e escrever na escola. Isabel Soler escreve estratégias de leitura, né? E autores da matemática, Cecília Parra, por exemplo, vai escrever na matemática, mas sempre a partir dos princípios piagetianos, ok? Então,
Piaget, os conhecimentos dele foram usados na história, na geografia, na alfabetização, para avaliação, para tudo. Por quê? Ele representa um marco muito importante na pedagogia, porque ele nos trouxe uma nova forma de ver como o aluno aprende, como que a pessoa aprende e como ela se desenvolve, né? E vem Vygotsky complementar essas leituras. Na perspectiva construtivista de resolução de problemas, então vamos entender isso. Construtivismo não é um método? Não. Mas a resolução de problemas é? Sim, resolução de problemas é. Por quê? Porque nós estamos falando de curiosidade natural da criança. Nós estamos falando de desafiar essa criança, de desafiar esse aluno, que a aprendizagem deve consistir-se em um desafio. O que é o desafio? É um problema. O que é um problema? É algo que eu ainda não sei, mas que eu posso saber. Entender? Então é preciso conhecer as perguntas dos nossos alunos. Assim como eu pergunto para vocês, quais são as dúvidas de vocês, né? Quais são as perguntas, quais são os problemas que vocês têm? Então, aprender o método é entender o conhecimento como uma pergunta, é entender o conhecimento como algo que eu ainda não sei, é um problema, algo que eu ainda não sei, mas é algo que eu posso saber, não me é impossível. Então, o professor não pode considerar como sinônimos o que o aluno já sabe e o que lhe foi ensinado. Isso até uma vez também falou, que conhecimentos prévios não é a mesma coisa que pré-requisito, ok? Para que isso não aconteça, é preciso que o professor desenvolva uma sensibilidade, uma escuta atenta. Então, o professor ele tem que ter essa escuta, né? Ele tem que entender. O professor também precisa criar um ambiente socioafetivo para as crianças se manifestarem livremente o que pensam. Do mesmo modo, cabe ao professor oferecer conflitos, situações problema, que possibilitem as crianças na busca de soluções possíveis. Grifem aí. Desafios possíveis, soluções possíveis, ou seja, aquilo que eu ainda não sei, mas que eu posso saber se eu tiver ajuda, ok? Ninguém aprende sozinho, ninguém constrói sozinho. O que é o professor? O professor é uma ajuda especializada. Aí os conceitos de enfoque profundo, né? Que eu já disse, vou só ler rapidinho, ok? Na escola, os alunos aprendem e se desenvolvem na medida em que podem construir significados adequados. Então, ele pode aprender no enfoque profundo, que é quando ele tem a intenção de compreender, quando ele tem uma forte interação com o conteúdo, uma relação de novas ideias com o conhecimento anterior, e ele tem disposição para situações de aprendizagem. E o enfoque superficial, que é aquilo, eu vou cumprir uma tarefa, eu vou memorizar, eu vou estudar para a prova, depois eu posso esquecer tudo. Ok? O enfoque profundo exige tempo, esforço. Educação é fundamental para que possamos aprender e reaprender em todas as fases da nossa vida e necessita ser reorganizado em função de cada novo universo. Aprender é construir e reconstruir. Educação é aprender e reaprender. Também muito importante, gente, que vocês se inscrevam no canal e que curtam, dê o like lá, tá? É importante dar o like. Se quiser fazer algum comentário também pode fazer, ficarei feliz. É um prazer imenso, é uma honra para mim poder estar com vocês dessa forma. Beijo grande.